Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu sou Felipe de Carvalho e nós vamos falar hoje sobre resiliência de cabos submarinos, uma infraestrutura que é essencial para o nosso dia a dia, para o nosso acesso à internet, para ligações, troca de mensagens, envio de e-mails, inclusive para a gente assistir streaming na TV. E Portugal acolhe, na cidade do Porto, a segunda Cimeira Internacional sobre Resiliência de Cabos Submarinos, em parceria com a União Internacional de Telecomunicações, a UIT. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a professora Sandra Maximiano, que é presidente da Anacom, que é a Agência Reguladora de Comunicações em Portugal, e ela também é co-presidente do Grupo Consultivo da UIT sobre resiliência de cabos submarinos. Sandra, muito obrigado por aceitar nosso convite e por conversar conosco. Obrigada pelo convite, o gosto é todo meu. Sandra, eu queria primeiro que a gente começasse falando para os nossos ouvintes sobre como é que funciona essa rede de cabos e o papel de Portugal, né? Porque o próprio fato da gente estar conversando aqui de forma virtual só é possível por causa desses cabos submarinos. E Portugal está numa posição muito estratégica nessas rotas desses cabos. Então explica para a gente que E, posição que Portugal tem nessa infraestrutura. e eu acho que Portugal está num ponto essencial, porque Portugal tem uma localização geográfica que é privilegiada, e é privilegiada sobretudo para a amarração de cabos submarinos. Portugal encontra-se nesta encruzilhada entre vários continentes, não é? Temos Europa, África, Américas, e Portugal está assim situado num dos principais corredores globais do tráfico de dados. E a fachada atlântica, onde Portugal está, permite rotas muito diretas e rotas que também são muito resilientes do que é exclusivamente continentais. Sobretudo os Açores e a Madeira, os arquipélagos dos Açores e da Madeira, vão reforçar essa centralidade e funcionam como pontos de passagem estratégicos no Atlântico Norte. E isto é muito importante porque toda esta posição geográfica permite reduzir a latência e aumentar a redundância das redes globais. É também de referir que o nosso país, Portugal, tem a maior, uma das grandes, diria mesmo, grandes zonas económicas exclusivas. É a quinta maior da Europa, é a terceira maior da União Europeia e a 20ª maior do mundo. Portanto, essa localização confere-nos um papel estratégico que nós temos vindo a assumir, sobretudo como um hub global de ligações. Portugal tem vindo a consolidar-se no ponto de amarração de grandes sistemas internacionais. Para dizer mesmo a verdade, nós somos um dos poucos países que tem ligações de cabos submarinos a vários continentes. E é precisamente por isso tem havido um crescente interesse de todos os hyperscalers e operadores globais. E acho que isso também reforça a nossa soberania digital e a soberania digital europeia, assim como a resiliência das comunicações. Portanto, estamos aqui num ponto estratégico que é muito importante. Também diria que nós temos uma longa tradição e história na amarração de cabos submarinos, mas apesar dessa história, foram poucos os novos cabos, os novos sistemas de cabos que foram amarrados e construídos durante estas duas primeiras décadas deste século. Contudo, esta situação tem vindo a alterar-se nos últimos anos, porque houve a necessidade, por um lado, a necessidade de substituir o sistema de cabos submarinos que liga o continente aos arquipélagos Açores e Madeira, que é o conhecido chamado Anel CAM, Continente, Açores, Madeira, dado que este cabo já chegou ao fim da sua vida útil. Mas, por outro lado, para além deste anel CAM, alguns dos principais cabos transatlânticos do mundo têm vindo a amarrar em Portugal. E eu destacava o Ela Link, que liga diretamente ao Brasil, o Tu África, o Medusa, o Iquiano, e o futuro Cabo Nuvem, que ligará a Europa aos Estados Unidos e África, bem como o Sol, o Cabo Sol, que vai fazer a ligação entre os Estados Unidos e a Europa e que prevê uma ligação também com a região autónoma dos Açores. Portanto, acho que isto é muito importante em termos das comunicações, da redundância e da resiliência das nossas comunicações. Eu gostava também de acrescentar só um ponto que acho que é muito importante para este ecossistema digital, que é o quadro tecnológico e regulatório que também favorece a amarração dos cabos submarinos.
Nós temos estabilidade política e jurídica, um regulador que é independente e credível, como a Anacom, e bastante capacidade técnica e institucional em termos de telecomunicações. E, basicamente, e são aspectos muito importantes que aumentam a confiança dos investidores internacionais. Sem dúvida. E Sandra, pensando até no futuro, né? A senhora comentou aí novas rotas, novos cabos. A economia digital, a sociedade está avançando, né, para uma economia digital cada vez mais profunda, serviços digitais e agora com a inteligência artificial também um volume cada vez maior de dados que são armazenados, transmitidos. Como é que essa nova dinâmica, principalmente o surgimento da inteligência artificial, está impactando esse setor dos cabos submarinos? Bastante, porque nós estamos a assistir a um crescimento muito acelerado da economia digital e ela atravessa todos os setores da sociedade e da economia. A aplicação da inteligência artificial é um dos bons exemplos, porque também existe todo o processamento distribuído e interativo, a computação em cloud, o edge computing, que são aplicações em tempo real. Não é? E o uso da Big Data, sistemas de videoconferência, o streaming de conteúdos, gaming online, o comércio eletrónico, serviços financeiros que estão associados ao comércio eletrónico, toda a digitalização de serviços públicos e privados, por exemplo, nomeadamente com a saúde digital, que exigem decisões instantâneas. E todos estes serviços estão a gerar um grande volume de dados. Nunca teve precedentes antes e são muito sensíveis ao tempo de resposta. Eu diria mesmo que milissegundos, milésimos de segundo contam, não é? Portanto, todo esse crescimento da economia digital vai trazer mais tráfego, maior exigência de qualidade, porque nós queremos, enquanto consumidores, essa qualidade, e menor tolerância à latência. E, basicamente, isto vai se traduzir numa pressão crescente sobre as infraestruturas de comunicações, e em particular sobre a conectividade internacional, grande parte, mais de 98%, sustentada por cabos submarinos. Não é? Portanto, é extremamente importante que, à medida que a procura dos serviços digitais cresça, que também cresce essa necessidade de maior capacidade e de rotas mais diretas e de pontos de amarração que estejam bem localizados, que vão potenciar toda essa complementaridade com data centers e com os edge nodes. Portanto, são precisas cada vez mais redes mais resilientes e não basta aumentar a largura de banda. É mesmo essencial garantir a redundância, essa diversidade de rotas, a baixa latência, como disse, e os níveis de fiabilidade. Portanto, eu acho que a questão das rotas é tão importante quanto aos próprios cabos. Se virmos também uma concentração excessiva de tráfego em determinados corredores ou pontos de amarração, isso vai aumentar os riscos, não é? E sejam eles riscos técnicos, naturais ou de segurança. Portanto, é muito importante diversificar e investir em novas rotas que sejam mais diversificadas, geograficamente mais equilibradas. Acho que isso é uma prioridade estratégica e tanto é para os operadores como também para os Estados, para os países e, falando na Europa, claro que para a União Europeia, para a soberania digital europeia. É muito, muito importante. E, professora, outra demanda muito importante é preservar esses cabos, né? Porque existem também ameaças que podem interferir nessa infraestrutura. Inclusive, essa conferência no Porto vai debater muito as ameaças, os riscos. Quais a senhora diria que são as principais ameaças hoje para essa infraestrutura? E como impedir, né? Como prevenir? Sim, então, explicando só um bocadinho o que é resiliência, né? Resiliência dos cabos, até porque o nome deste advisory body é muito baseado na resiliência. A resiliência é mesmo esta capacidade que a infraestrutura tem para resistir e adaptar-se e também recuperar rapidamente de incidentes. E como disse, esses incidentes são vários. Podem ser físicos, podem ser de causas naturais, cibernéticos. Portanto, temos que estar aqui atentos e capazes de reagir face a diferentes falhas. Porque é que eles falham? Em média, são são reportados anualmente, a nível global, cerca de 150 a 200 falhas nestes sistemas. Eu diria mesmo 3 a 4 falhas por semana. Relativamente à origem dos danos dos cabos, nós podemos identificar, como disse, várias categorias.
humana, ambiental e depois outras que são de origem menos natural, não é? Portanto, os danos de origem humana são os mais frequentes, sem dúvida. E eles resultam sobretudo da atividade de navegação marítima, que é regular, nomeadamente a pesca de arrasto, dragagem ou ancoragem, e representam cerca de 70% das causas para falhas nos cabos. Embora sejam menos comuns, os danos de origem ambiental, que são cerca de 10%, também podem ocorrer e são resultantes de toda a atividade natural, normal, geológica e biológica dos oceanos, diria mesmo com situações como terremotos e até mordidas de tubarão, não é? Portanto, são situações que levam à destruição dos cabos. Ainda mais residual, mas com uma grande importância, são as disrupções que resultam de falhas de componentes e, sobretudo, ações deliberadas de atores estatais e não estatais, nomeadamente a sabotagem intencional, intrusões cibernéticas, espionagem, ou mesmo também perturbações que são decorrentes das tensões geopolíticas e cada vez mais importantes, não é? Portanto, nós temos exemplos recentes de incidentes com cabos submarinos, nomeadamente na região do Mar Báltico, no final de 2024 e início de 2025, que evidenciam toda esta vulnerabilidade da infraestrutura e potenciais consequências para a conectividade internacional e para a segurança da Europa. Eles foram inicialmente atribuídos a uma sabotagem, mas depois investigações subsequentes apontaram para causas acidentais. Portanto, isto acontece muitas vezes, que há logo a primeira análise que aponta causas não acidentais, mas muitas das falhas são por causas acidentais e erro humano. E este é importante porque o facto de o erro humano, seja por falta de conhecimento ou por danos acidentais, desempenhar um papel muito significativo nas falhas dos cabos submarinos, eu acho que é um claro sinal de que há muita margem aqui para reduzir a probabilidade de incidentes. Caso haja uma maior capacitação, uma maior regulamentação para lidar com estes problemas, não é? Com estes riscos. Portanto, se nós reconhecermos que a falha humana é a principal causa, também podemos criar, então, mecanismos de monitorização mais rigorosos, quadros de conformidade e programas de formação. E acho que os governos têm aqui essa responsabilidade. Para além disso, também os governos locais, em conjunto com todos os intervenientes internacionais, precisam de reforçar a coordenação para minimizar esses riscos. Portanto, eu diria que é mesmo muito importante todo o reforço de parcerias entre governos, reguladores e o setor privado para se conduzir a uma melhor regulamentação de atividades como a pesca, a navegação, a construção submarina, e que estão frequentemente na origem destas falhas. Mas com um grupo como o da UIT pretende isso mesmo, pretende criar aqui uma porta aberta para esta maior cooperação internacional e chamar vários stakeholders, não é? Para esta missão, que tem mesmo que ser uma missão conjunta. Porque não é fácil, não é? De reparar um cabo quando existem falhas. É preciso ter essa consciência e é preciso ter muito bem delineado o processo de ação de quando existe uma falha. O primeiro passo, eu diria, para reparar um cabo pode ter milhares de quilómetros, não é? Nós sabemos que os cabos são muito compridos. É preciso descobrir onde é que está localizada a falha. Uma vez localizado esse ponto de ruptura, tem que se enviar uma embarcação especializada para fazer a reparação. Mas esses reparos, essa reparação é feita por empresa especializada no assunto, que tem uma série de máquinas e ferramentas que são necessárias para que a reparação seja feita de forma segura e muito célere, com o máximo de eficiência. Mas são operações muito caras e as embarcações existentes são um recurso escasso. Portanto, eu acho que é muito importante um grupo aqui como o da UIT, que também permite ter esta noção de que nem todos os países têm igual capacidade na recuperação destas falhas. E é importante garantir que qualquer país possa ter acesso também a estes recursos, não é?
Sim, sobretudo os pequenos estados, não é? exato, esse ponto que eu queria trazer, professora, porque para alguns países, né, como pequenos estados insulares, digamos como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, uma ruptura pode significar a perda de conectividade total no país, né? Estados mais isolados. Como é que esses exemplos em particular, inclusive dentro dos países de língua portuguesa, como é que esses impactos podem afetar países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe? Bastante, porque, como disse, é muito difícil ter aqui uma recuperação célere, não é? É preciso ter acesso a estes recursos. E uma embarcação é muito caro, portanto, é muito caro enviar uma embarcação destas. Portanto, a cooperação internacional, eu diria que a cooperação é essencial. E a conectividade, eu diria mesmo que a conectividade, a questão da conectividade internacional, em particular através dos cabos submarinos, para nós, Portugal, é um assunto muito relevante com as parcerias que nós temos com o mundo da lusofonia, porque eu diria que a ANACOM tem feito um grande trabalho, um grande esforço na capacitação dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa e também pondo estes países no centro desta questão. Dar-lhe aqui o exemplo de Timor-Leste. O Timor-Leste, nós temos vindo a apoiar a implementação de novos sistemas de cabos, porque é preciso que estes países, como eu disse, tenham acesso à reparação de quando existem falhas, mas que também tenham sistemas de redundância, criar rotas alternativas. E isso é muito importante. Então, no caso de Timor-Leste, nós temos vindo a apoiar a implementação destes novos sistemas que vão alterar substancialmente o panorama de acesso naquele país. Este apoio surge também no contexto da implementação do chamado Timor-Leste, South Submarine Cable, e tem uma dimensão de 607 quilómetros, e está instalado em Dili, em 2024, que foi ligar a capital timorense Darwin, na Austrália, através do Mar de Timor, não é? E este cabo encontra-se ainda em fase de testes e espera-se que o início comercial do serviço seja para muito breve. Portanto, nós estamos também a apoiar aqui este própria infraestrutura. É uma infraestrutura que é revolucionária e estrutural para Timor, para que toda a população em Timor possa participar ativamente neste desafio da digitalização. Agora, a amarração do cabo não vai por si só garantir, não é? Uma solução para todos os desafios. É preciso capacitar num vário conjunto de temas, quer regulatório, quer operacional, quer de resiliência. E a esse respeito eu também posso dizer que nós temos feito um trabalho bastante grande, missões técnicas que a ANACOM tem levado a cabo em Timor-Leste, em outubro de 2025, com um protocolo de cooperação em vigor, que temos com a Autoridade Nacional de Comunicações de Timor-Leste, e isso visa responder às questões prioritárias, às necessidades prioritárias daquele país. Mas esta missão é só um exemplo, porque nós temos missões com Cabo Verde, temos missões em Moçambique, temos missões em Angola, portanto, muito espalhadas nos países lusófonos. Portanto, e são missões técnicas de capacitação. Nós vamos com equipas grandes que vão dar essa formação no terreno, que acho que é extremamente importante para o fortalecimento das entidades públicas locais que estão dedicadas também à gestão destes sistemas de comunicação. Isso é muito Sem dúvida. relevante. E Sandra, Portugal também está investindo muito em inovação. Queria que você contasse um pouco de como que esses cabos, além de transmitirem dados, né, de comunicação, também podem servir para monitoramento climático, pesquisas. Como é que vocês estão pensando a nova geração de cabos? Sim, temos muito orgulho, né? No nosso novo anel cabo, que é esse cabo que eu falei, que é um sistema de cabos que ligará o continente português à Madeira e aos Açores, e tem cerca de 4.000 quilómetros, 3.700 quilómetros, e estará operacional final de 26, 27. Ele vai ser muito fundamental, não só para garantir a coesão territorial das nossas regiões autónomas, mas também será o primeiro cabo comercial do mundo a incorporar a tecnologia Smart. E essa tecnologia, que é uma tecnologia que tem sensores, não é? Que vai permitir que um uso dual do próprio sistema
dos próprios sistemas dos cabos submarinos, não é? Ele tem sensores integrados e é uma infraestrutura que vai permitir essa dupla utilização, vai combinar as telecomunicações com a capacidade de investigação científica, como falou bem, e é uma oportunidade para reforçar quer os serviços de vigilância que nós temos e a proteção dos próprios cabos, porque esses sensores vão servir também de proteção aos próprios cabos, porque reforça o serviço de vigilância dentro de toda a zona económica exclusiva portuguesa, que, como disse, tem uma dimensão muito grande, e incluindo a emissão de avisos de alerta relacionados com embarcações que vão cruzar essas rotas de cabos submarinos. Portanto, para a segurança é muito importante. Para além disso, eles vão recolher informação submarina que é crítica, sobretudo dados oceanográficos, como a temperatura do oceano, a pressão do fundo do mar, e estes dados vão poder servir, por exemplo, para aferir os efeitos das alterações climáticas nos oceanos. Portanto, é extremamente importante. E também vai nos permitir observar dados sísmicos, incluindo a detecção atempada de tsunamis, e certamente que vai ter aqui um papel muito importante para proteção pública, proteção civil e salvar vidas e bens, não é? E vão servir de apoio, todos estes dados vão também servir de apoio para a investigação científica. Por isso acreditamos que os cabos SMART são muito relevantes para a persecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, não é? Sem dúvida. E exigem um enquadramento técnico também e regulatório específico, por isso é muito importante a normalização internacional, e nomeadamente no âmbito do setor da normalização da União Internacional das Telecomunicações, da UIT, é crucial para garantir que as funções de telecomunicações, a sensorização, coexistem sem interferências, não é? Com muitos níveis de fiabilidade, de segurança, interoperabilidade. Portanto, eu acho que também temos tido um papel importante, porque esta construção, este quase que sonho, não é? Tornado realidade, não é? De termos um sistema de cabos smart, temos também posto esta matéria na agenda da UIT, com esta preocupação dessa normalização deste sistema. Claro. Isso é muito importante. E Sandra, para a gente encerrar, qual é a sua mensagem principal para essa conferência que acontece no Porto? Eu espero que, à semelhança do que aconteceu na conferência em Abuja, eu espero que seja um grande sucesso, de grande cooperação internacional. Nós temos um elevado número de pessoas interessadas, registadas. O nosso primeiro evento da conferência vai ser a reunião do Grupo Consultivo Internacional para a Resiliência de Cabos Submarinos. Vai ter lugar na manhã de dia 2 de fevereiro. E vai reunir todos os elementos do grupo, né? E nessa reunião vamos fazer o ponto de situação, avaliar o trabalho dos grupos de trabalho, porque foram criados 3 grupos de trabalho, e vamos acordar no conjunto de recomendações para o reforço da resiliência de cabos submarinos. Essas recomendações são mesmo o resultado de um trabalho muito intenso e aprofundado pelos grupos de trabalho e do grupo consultivo. Depois temos o segundo evento, que é a própria Cimeira, né? E essa Cimeira Internacional vai começar na tarde de dia 2 de fevereiro, vai também ocorrer durante todo o dia de 3 de fevereiro e vai se centrar nas principais prioridades para a resiliência global dos cabos submarinos, incluindo, como falei há pouco, a aceleração das reparações, a antecipação e mitigação dos riscos e o reforço dos quadros jurídicos e regulamentares para a melhoria da conectividade. E claro, como também mencionei, a diversidade geográfica das rotas, não é? Eu espero mesmo que a Cimeira adote a declaração de alto nível do Porto, à semelhança da declaração de Abuja, e que vai assentar no trabalho desenvolvido num grupo consultivo nos últimos 12 meses. Portanto, eu acho que antecipando essa aprovação da declaração, eu posso referir que esta vai reafirmar o papel vital mesmo dos cabos submarinos, de telecomunicações, que são infraestruturas críticas para a conectividade global, não é? Para a inclusão social e para a digitalização e transformação digital. Portanto, eu penso que todo esse texto, não é? A nossa declaração do Porto, vai reconhecer, uma vez mais, o valor da cooperação multilateral
entre diferentes stakeholders, o governo, a indústria, a academia, todas as partes interessadas, e vai destacar também todo o progresso que tem sido feito nos grupos de trabalho. É muito importante aqui a declaração de Abuja, e que eu acho que vai servir aqui como um grande documento também de trabalho e orientar políticas públicas, melhores práticas operacionais e decisões de investimento. Certamente. Perfeito. E a gente deseja todo sucesso, então, para essa conferência. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no grupo. Obrigada. E na organização também desse evento. Obrigado, Sandra, por conversar conosco. Obrigada.